Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai ouvir agora é inacreditável. Era inacreditável como a vida de Nádia podia mudar em uma única noite. Até aquele instante, ela acreditava que o maior problema de sua família era encontrar um remédio que aliviasse a doença da mãe. Mas, ao atravessar a sala e ver o pai com os olhos marejados, e um homem vestido de negro, com um selo dourado no peito que representava o Palácio Real, tudo o que conhecia se despedaçou. Nádia, a voz do pai soou comovente e quebrada. Você foi escolhida. A palavra escolhida não era um convite. Era uma sentença. O mensageiro do palácio não esperou explicações. Colocou sobre a mesa um documento com o brasão do sultão Raif al-Hassan e disse, com frieza: sua filha se casará com Sua Alteza em 3 dias. O decreto já foi assinado. O choque foi tão profundo que Nádia não conseguiu respirar. O sangue sumiu de suas mãos, e ela sentiu as pernas tremerem. Isso é um engano. Ela balbuciou, olhando para o pai como quem implora por salvação. Mas o homem não desviou o olhar. Apenas abaixou a cabeça, como se a culpa o esmagasse. A mãe, fraca e pálida, apareceu à porta, apoiando-se na moldura. Ela tossiu levemente antes de dizer: Nádia, minha filha, as lágrimas escorriam de seus olhos. É a única forma de nos salvar. A frase caiu sobre Nádia como uma lâmina gelada. O medo começou a se espalhar por suas veias. Ela sabia o que as histórias diziam sobre o sultão Raif, um homem fascinante em aparência e presença, mas implacável em decisões, frio como o mármore do seu trono, dono de um olhar que desnudava almas e um silêncio que pesava mais que palavras. Ainda assim, nenhuma lenda ou boato era pior do que sentir sua própria vida ser vendida como um pedaço de mercadoria. Eu não vou, Nádia tentou protestar, mas a mãe segurou sua mão com uma força inesperada para alguém tão frágil. Vai, minha filha, disse, com um brilho desesperado no olhar. Pelo amor de Deus, vai. Naquela noite, Nádia não dormiu. Ficou sentada junto à janela, observando as luzes distantes da cidade, imaginando como seria viver atrás dos portões dourados do palácio. Desejo reprimido não era uma expressão que ela conhecia bem, mas sentia algo parecido. Não era desejo físico ainda, e sim um impulso sufocado de querer outra vida, de fugir, de dizer não, e não poder. No dia seguinte, ao amanhecer, homens do palácio vieram buscá-la. O som dos cascos dos cavalos ecoava na rua como um anúncio de que o destino não podia mais ser alterado. Vestiram-na com seda carmesim e um véu de tule leve, e colocaram um bracelete pesado de ouro no pulso direito, o selo da prometida do sultão. Cada passo em direção à carruagem parecia arrancar dela um pedaço de identidade. Ao atravessar a porta de casa, ela olhou para trás. O pai não teve coragem de encará-la, a mãe chorava, tentando sorrir. O trajeto até o palácio foi um mergulho no inesquecível contraste entre o mundo de Nádia e o de Raif. As ruas estreitas da vila logo deram lugar a avenidas largas, ladeadas por palmeiras alinhadas como soldados, e fontes que jogavam água cristalina no ar. Ao longe, as cúpulas douradas do palácio refletiam o sol, ofuscando a visão. Quando as portas principais se abriram, Nádia sentiu o fascínio e o medo se entrelaçarem no peito. O pátio interno era um espetáculo, mosaicos artesanais cobriam o chão, e arcos esculpidos exibiam inscrições antigas. Guardas imóveis pareciam estátuas humanas. O silêncio ali não era paz, era poder. O grão-mestre do palácio, um homem idoso de túnica branca, aproximou-se e falou baixo. Sua Alteza aguarda. O coração de Nádia bateu descompassado. Ela atravessou corredores onde a luz filtrada por vitrais tingia as paredes de azul e dourado. O cheiro de incenso misturava-se ao som distante de música, talvez vinda de um pátio interno.
E então ela ouviu. Raif al-Hassan estava de pé, junto a uma janela aberta, a túnica preta com detalhes bordados em prata caindo até os tornozelos. Seus ombros largos e postura ereta transmitiam força. Quando ele se virou, Nadia entendeu por que as pessoas diziam que seu olhar era profundo. Havia ali algo que não se podia ler por completo, uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Ele não sorriu. Apenas a observou, como se estudasse cada traço dela. Então é você. Sua voz era grave, ritmada, com um sotaque que fazia cada palavra soar como parte de um feitiço. A nova senhora deste palácio. Nadia quis responder, mas sentiu a garganta fechar. Sua família aceitou o acordo, continuou Raif, aproximando-se devagar, os passos ecoando no mármore. Agora você é minha. O tom não era de ternura, mas de posse. Ainda assim, quando seus olhos se prenderam aos dela, Nadia percebeu algo quase imperceptível, uma centelha, um lampejo de interesse genuíno. Ela baixou o olhar, mas não conseguiu impedir que seu coração acelerasse. Era chocante sentir aquela mistura de raiva, medo e curiosidade. Descansará esta noite em seus aposentos, disse o sultão, recuando um passo. Amanhã, conhecerá as regras do palácio. Quando ele se afastou, Nadia percebeu que havia prendido a respiração o tempo todo. A criada que a acompanhou até o quarto falou pouco, mas deixou escapar um sussurro. Poucas resistem ao olhar dele. Mas cuidado, o fascínio pode ser uma prisão. Nadia passou a mão pelo bracelete de ouro, sentindo o peso não só do metal, mas de tudo o que ele representava. No espelho, viu uma jovem que não reconhecia, vestida como uma rainha, mas com a alma de alguém à beira de um abismo. E, enquanto a noite caía sobre o palácio, uma certeza se formava dentro dela: precisava entender quem era Raif al-Hassan, antes que ele decidisse quem ela seria. A primeira noite no palácio foi longa e silenciosa. Nadia permaneceu sentada junto à janela do aposento, observando o pátio iluminado por tochas. As sombras dançavam nas paredes, e cada som distante parecia carregado de segredos. Não conseguia dormir, o travesseiro, apesar de macio, tinha o cheiro do incenso que impregnava o ar, e o silêncio ali não era acolhedor, era opressor. O amanhecer chegou com um clarão dourado que invadiu o quarto. A criada, uma mulher de olhar atento chamada Laila, entrou carregando um vestido azul profundo, bordado à mão. A senhora deve se vestir para o desjejum com Sua Alteza, disse, com a voz baixa e firme. Nadia, ainda cansada, obedeceu. O tecido do vestido era encantador ao toque, mas também parecia um lembrete de que agora ela fazia parte de um mundo que não havia escolhido. Laila ajeitou o véu sobre seus cabelos e, antes de sair, murmurou: Lembre-se, menina, neste lugar, cada gesto é observado. Até o silêncio fala. O corredor que levava ao salão principal parecia interminável. Paredes cobertas por tapeçarias retratavam batalhas antigas e histórias de reis, e o piso de mármore refletia a luz que entrava pelos arcos. Guardas imóveis mantinham os olhos fixos à frente, mas Nadia sentia como se todos a seguissem com o olhar. Ao entrar no salão, o coração acelerou. Raif estava sentado à cabeceira de uma mesa longa, diante de uma janela que revelava os jardins internos. Não havia ninguém além deles e dois criados servindo frutas, pães e chá fumegante. Sente-se, disse ele, sem tirar os olhos dela. O som da voz dele provocou em Nadia aquela mesma reação da véspera, fascínio misturado a medo. Ela se sentou na ponta oposta, mantendo distância, mas Raif ergueu uma sobrancelha. Aqui. Ele apontou para a cadeira ao seu lado. O movimento dela até a nova cadeira foi lento, quase uma rendição silenciosa. Quando se acomodou, percebeu que o perfume dele era marcante, amadeirado, e que sua presença preenchia todo o espaço. Dormiu bem?
Perguntou Raif, enquanto cortava uma fatia de fruta. Foi diferente, respondeu Nádia, evitando o olhar dele. Diferente pode ser bom, disse o sultão, com um leve tom de provocação. Ou ruim, depende de como escolhemos ver. Ela não respondeu, mas sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Havia algo profundo na forma como ele falava, como se cada frase fosse calculada para tocar onde ninguém mais tocaria. Depois do desjejum, Raif a conduziu pessoalmente por alguns setores do palácio. Os jardins eram um espetáculo à parte, fontes esculpidas em pedra branca, flores raras vindas de terras distantes, e pássaros coloridos que pareciam não temer a presença humana. Aqui, cada planta foi escolhida por um motivo, explicou ele, caminhando ao lado dela. Algumas para trazer paz, outras, para lembrar que a beleza pode ferir. Nádia notou uma roseira com espinhos longos e afiados, e a analogia ficou gravada. No final da ala leste, chegaram a um terraço de onde se via toda a cidade. A visão era inesquecível, cúpulas, mercados e ruas estreitas se estendiam até onde os olhos alcançavam. Um dia, disse Raif, com a voz baixa, isso tudo também será seu. Nádia virou-se para encará-lo, surpresa. Não foi minha escolha, disse, com coragem. Nada disso. Ele se aproximou lentamente, até que a distância entre eles fosse mínima. O coração dela bateu tão forte que parecia ecoar no silêncio. Talvez, respondeu ele, fitando-a com intensidade, mas o destino não pergunta. Ele leva. E, às vezes, devolve algo muito maior. Nádia prendeu a respiração. Havia um desejo reprimido escondido naquelas palavras, um convite velado que ela não sabia se queria aceitar ou fugir. Ao retornar para o interior, foram interrompidos por um homem alto e magro, vestido com túnica cinza, o conselheiro real, segundo Laila havia mencionado. Ele inclinou-se diante do sultão, ignorando Nádia. Precisamos falar sobre os preparativos, disse o homem. Há rumores preocupantes. Raif franziu o senho. Depois. O tom dele não deixava espaço para insistência. Enquanto o conselheiro se afastava, Nádia percebeu que havia mais do que luxo e tradições naquele palácio. Havia política, intriga e perigo. Ao cair da tarde, Laila conduziu Nádia até os aposentos do harém, não como parte dele, mas para apresentar as mulheres que viviam ali, cada uma com uma história marcada por alianças, estratégias e silêncios. Algumas a olhavam com curiosidade, outras com desdém. Uma delas, de traços marcantes e sorriso enigmático, aproximou-se. Você é a nova esposa? Perguntou, com um tom que não parecia inteiramente amigável. Sou Nádia. Eu sou Samira, disse, tocando o braço de Nádia de forma leve. Aqui, não confie tão facilmente. A advertência ficou ecoando na mente de Nádia enquanto deixava o local. Ao atravessar um corredor iluminado por tochas, viu Raif novamente, conversando com dois guardas. Ele a notou e, por um breve instante, o olhar dele suavizou. Mas o instante passou, e ele voltou a ser o homem impenetrável que todos pareciam temer. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Nádia sentiu um turbilhão dentro de si. O palácio era encantador e inspirador, mas também carregava sombras. Raif era uma presença magnética, mas impossível de decifrar. E, no fundo, ela sabia, algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo. E quando adormeceu, não percebeu a sombra silenciosa que parou diante de sua porta, observando-a pela fresta. A presença à porta não foi fruto de sonho. Nádia acordou com um arrepio, sentindo o ar mais pesado do que de costume. Ao levantar-se, encontrou o corredor vazio, mas o silêncio tinha um tom diferente, como se alguém tivesse acabado de se afastar. Ao romper a manhã, Laila apareceu com um semblante sério.
Hoje será apresentada as regras do palácio, milady. O título soou estranho aos ouvidos de Nadia, como se não lhe pertencesse. Foi conduzida até a sala do protocolo, onde uma mulher mais velha, vestida com túnica dourada e um véu ricamente bordado, aguardava. Seus olhos eram duros como pedra. Aqui, disse a mulher, sem cerimônia, cada passo, cada gesto e até cada olhar são ditados pela tradição. A esposa do sultão deve inspirar respeito, não piedade. Nadia tentou absorver as palavras, mas a quantidade de regras era sufocante: nunca dirigir-se diretamente aos conselheiros sem autorização, não cruzar certos pátios sem escolta, não falar sobre assuntos políticos com estranhos. Era como se a vida fosse redesenhada para caber num molde apertado demais. O peso dessas imposições se tornou ainda maior quando percebeu que até o modo de sorrir era observado. No palácio, sorrisos não eram apenas expressões, eram mensagens calculadas. No fim da manhã, foi levada a uma reunião privada com Raif. Ele estava de pé, junto a uma mesa repleta de mapas e documentos selados. Está aprendendo? Perguntou, sem levantar os olhos. Estou tentando, respondeu Nadia, e havia mais firmeza em sua voz do que ele esperava. O sultão ergueu o rosto, fixando-a com aquele olhar profundo que parecia ler pensamentos. Aqui dentro, tentar não basta. Você precisa dominar. Caso contrário, será dominada. A advertência dele soou como um golpe, mas havia uma estranha camada de cuidado por trás da frieza. Nadia não sabia se aquilo a irritava ou a tocava. Durante a tarde, Laila levou-a para assistir a uma cerimônia nos jardins internos. Era uma celebração antiga, marcada por cânticos, danças e oferendas de flores ao espelho d'água central. Nadia sentiu o fascínio daquele momento, as cores vivas, o som hipnótico dos instrumentos, a forma como a luz do sol refletia na superfície da água. Mas também havia ali um medo silencioso. Percebeu que tudo no palácio tinha um significado oculto, e que ela era agora parte desse tabuleiro. No meio da cerimônia, olhou para o outro lado do pátio e viu Samira observando-a com um meio sorriso. Havia algo chocante naquela expressão, como se conhecesse um segredo que Nadia não sabia. Mais tarde, ao retornar ao seu quarto, encontrou sobre a cama uma pequena caixa de madeira entalhada. Ao abri-la, viu uma joia delicada, um pingente em formato de lua crescente, cravejado de pedras claras. Não havia bilhete, mas algo no peso da peça e no perfume suave que exalava fez seu coração acelerar. Quando o jantar chegou, Nadia percebeu que Raif não estava presente. O conselheiro real ocupava a cabeceira e, durante toda a refeição, evitou dirigir-lhe a palavra. Havia um clima de tensão no ar, como se discussões importantes tivessem acontecido antes dela chegar. Depois, sozinha outra vez, decidiu caminhar pelos corredores mais próximos de seus aposentos. Foi então que o viu, Raif, sozinho, encostado a uma coluna, olhando para o céu noturno. Não deveria andar sozinha, disse ele, sem se mover. E o senhor não deveria se ausentar do jantar, replicou Nadia, surpresa com a própria coragem. Ele a encarou, e por um momento o silêncio entre os dois pareceu um campo de batalha. Você está começando a entender este lugar, disse ele, quase em tom de aprovação. Mas cuidado para não se perder no processo. A tensão era palpável. Havia desejo reprimido na forma como ele se aproximou, embora suas mãos permanecessem firmes ao lado do corpo. O perfume dele, a forma como a luz da lua realçava seus traços, tudo parecia querer puxá-la para mais perto. O que espera de mim, sultão? A pergunta saiu antes que ela pudesse contê-la. Ele ficou a um passo dela, o olhar fixo, a respiração quase imperceptível. Espero que descubra sozinha, respondeu, e então se afastou, deixando-a com um turbilhão de perguntas e um coração acelerado.
Naquela noite, deitada em sua cama, Nadia percebeu que o choque de culturas não estava apenas nas regras ou nos rituais. Estava na forma como o palácio moldava as pessoas, e na maneira como Raif mexia com ela, quebrando certezas e despertando algo que ela não sabia nomear. O sono veio tarde, acompanhado de imagens confusas, o olhar dele, o pingente misterioso, Samira sorrindo à distância. E, em meio a tudo, a sensação de que um movimento errado poderia mudar seu destino para sempre. O dia seguinte amanheceu abafado, com o céu encoberto por nuvens pesadas que pareciam anunciar algo além da chuva. Nadia acordou com uma sensação estranha, como se estivesse à beira de um acontecimento que mudaria tudo. Laila entrou em silêncio, trazendo um vestido de seda verde escura e um aviso. Sua Alteza pediu que a senhora o acompanhasse hoje. Não disse para onde. O coração de Nadia deu um salto. Não havia como negar que, mesmo cercada de medo e fascínio, uma parte dela ansiava entender aquele homem que a possuía por decreto, mas cujo olhar escondia mais do que revelava. Pouco depois, encontrarão-se no pátio interno. Raif vestia uma túnica simples, quase sem adornos, e botas de couro. Ao vê-la, inclinou levemente a cabeça, um gesto raro para alguém como ele. Hoje, não será um dia de regras, disse, com um tom que misturava seriedade e promessa. Venha. Caminharam até a estrebaria real, onde cavalos majestosos aguardavam. Nadia hesitou, lembrando-se de que não cavalgava desde a infância. Confia em mim? Perguntou ele, estendendo-lhe a mão. Ela pensou em dizer não, mas algo no olhar dele, profundo, firme, quase hipnótico, fez com que sua resposta fosse silenciosa, aceitou a mão e permitiu que ele a ajudasse a montar. O percurso os levou para fora dos muros do palácio, por uma trilha que serpenteava entre colinas douradas. O vento quente trazia o cheiro de areia e flores secas. Aos poucos, o silêncio entre eles deixou de ser opressor e tornou-se confortável. Por que me trouxe aqui? Nadia finalmente perguntou. Porque aqui, ele parou o cavalo e apontou para o horizonte, não há paredes, nem olhares que julgam. Apenas nós. Era inacreditável ouvir algo assim de um homem cuja vida parecia construída sobre controle e disciplina. Desmontaram perto de um pequeno oásis, onde a água límpida refletia o céu nublado. Raif retirou as luvas e agachou-se para tocar a superfície da água. Quando eu era menino, meu pai me trazia aqui, disse, sem olhar para ela. Dizia que todo governante precisa de um lugar para se lembrar de quem é, quando o peso da coroa ameaça esmagá-lo. Nadia observou o perfil dele, captando um traço de vulnerabilidade que raramente mostrava. Aquele momento era comovente, porque pela primeira vez ela o via não como o sultão, mas como um homem. E quem é você, quando não é o sultão Raif? Perguntou, num sussurro. Ele finalmente olhou para ela, e o ar pareceu mais denso. Alguém que ainda está tentando descobrir, respondeu, com honestidade surpreendente. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi carregado de algo encantador e perigoso, um desejo reprimido que não se manifestava em toques, mas no modo como os olhares se prolongavam um segundo além do necessário. Voltaram ao palácio antes do pôr do sol, mas algo havia mudado. As paredes já não pareciam tão frias, os corredores, não tão longos. Era como se aquele oásis tivesse deixado uma marca invisível entre eles. No entanto, a noite trouxe um toque de intriga. Ao entrar em seus aposentos, Nadia encontrou sobre a mesa um pergaminho lacrado. Ao abri-lo, leu uma mensagem breve. Cuidado com aqueles que sorriem demais. Nem todos os inimigos usam armas. Não havia assinatura, mas a caligrafia era delicada, quase feminina. A primeira imagem que lhe veio à mente foi a de Samira. Durante o jantar, Raif percebeu que ela estava distraída. Algo a preocupa?
Perguntou, servindo-lhe vinho. Ela hesitou. Não queria parecer frágil, mas a inquietação era grande demais. Recebi um aviso, alguém acha que não estou segura aqui. Ele pousou a taça e inclinou-se levemente para frente. Aqui dentro, a segurança é uma ilusão, disse, com um tom profundo que a fez prender a respiração. Mas eu não permitirei que ninguém a toque. A promessa não foi dita com suavidade, mas com uma intensidade que fez o coração de Nadia acelerar. Mais tarde, enquanto caminhava de volta ao quarto, encontrou-se sozinha no corredor. Ou ao menos, pensou estar. Uma sombra se moveu perto de uma das colunas, e o som suave de passos apressados ecoou até desaparecer. Ao fechar a porta, encostou-se nela, sentindo a pressão no peito. Algo estava se movendo nos bastidores do palácio, e não tinha a ver apenas com política ou tradições. Era surpreendente perceber que, mesmo com o medo crescendo, ela começava a confiar em Raif, ou pelo menos, a desejar sua presença como uma âncora no meio do caos. Deitou-se, mas demorou a dormir. As imagens do oásis, do toque dele ao ajudá-la a montar no cavalo, das palavras carregadas de significado, tudo girava em sua mente. E, sob tudo isso, uma pergunta insistente: até onde aquele homem seria capaz de ir para protegê-la? A manhã seguinte trouxe um céu limpo, o vento quente atravessando os pátios do palácio como um mensageiro silencioso. Nadia acordou antes de Laila entrar, como se algo dentro dela não a deixasse dormir mais. Passou os dedos pelo pingente em formato de lua crescente que ainda guardava, sem saber ao certo por que não o devolvera ou questionar a quem o havia deixado. O dia começou com uma convocação inesperada. Um servo apareceu à porta trazendo o recado. Sua Alteza deseja que o acompanhe aos jardins privados. Nadia, ainda envolta pela inquietação da noite anterior, seguiu o servo até um portão que nunca havia atravessado. Do outro lado, revelou-se um espaço encantador, árvores frutíferas ladeavam um caminho de pedra, fontes lançavam filetes de água cristalina e pétalas flutuavam sobre espelhos d'água. Raif estava ali, sentado em um banco de mármore, observando um pequeno lago onde nadavam carpas douradas. Vestia uma túnica branca simples, mas o porte e a presença permaneciam imponentes. Ao vê-la, levantou-se. Sente-se, disse, indicando o espaço ao lado dele. Nadia obedeceu, sentindo o perfume suave das flores se misturar ao aroma marcante dele. Trouxe-a aqui porque quero que conheça o único lugar deste palácio onde não existe protocolo, afirmou, olhando para o lago. Aqui, não há títulos. A frase soou comovente. Ela o estudou por um instante, tentando identificar se havia ali sinceridade ou apenas mais um jogo de palavras. Mas o olhar dele estava diferente, menos duro, mais humano. Ontem à noite, pensei no que me disse sobre segurança, ela confessou. E percebi que talvez eu já esteja me sentindo mais segura perto de você, e isso me assusta. Raif virou-se para encará-la. Não havia surpresa em seu rosto, apenas uma espécie de reconhecimento. O medo nem sempre é inimigo, disse, profundo. Às vezes, ele nos mantém vivos. O silêncio que se seguiu não era vazio, era carregado de algo inacreditável, a sensação de que uma barreira invisível estava se desfazendo entre eles. De repente, uma rajada de vento espalhou pétalas pelo ar. Algumas pousaram nos cabelos de Nadia, e Raif, sem pressa, estendeu a mão para retirá-las. O toque foi breve, mas bastou para que um desejo reprimido atravessasse o corpo dela, deixando o coração acelerado. Você, começou ele, com a voz mais baixa, não é como eu esperava. Ela franziu a testa. Isso é bom ou ruim? Um meio sorriso surgiu em seus lábios. É perigoso.
A conversa foi interrompida por um mensageiro que se aproximou com pressa, trazendo notícias sobre uma reunião urgente no conselho. Raif se levantou, e antes de se afastar, disse: "Fique aqui. Este lugar é só seu até eu voltar." Nadia permaneceu sentada, sentindo que algo muito maior estava acontecendo. Não era apenas curiosidade ou respeito, era um vínculo silencioso que começava a nascer, e que, por mais surpreendente que fosse, ela não queria romper. Quando voltou aos seus aposentos, encontrou Layla à espera. A criada observou o rosto de Nadia com atenção e disse: "Está diferente hoje, seus olhos." Nadia desviou o olhar, mas sabia que Layla tinha razão. À noite, durante o jantar, Raif manteve-se mais calado do que o habitual. Porém, em alguns momentos, seus olhos buscavam os dela como se houvesse palavras não ditas entre ambos. A cada vez que isso acontecia, Nadia sentia um calor estranho no peito, uma mistura de fascínio e receio. Depois do jantar, em vez de voltar direto ao quarto, Nadia decidiu caminhar pelo terraço. A brisa da noite acariciava seu rosto quando ouviu passos se aproximando. Era Raif. "Achei que estivesse descansando", disse ele, aproximando-se até que apenas um braço os separasse. "Não consigo dormir cedo ultimamente", ela respondeu. "É como se minha mente estivesse cheia demais." Ele a estudou por alguns segundos, como se tentasse decifrá-la. "Talvez seja porque está começando a sentir que este lugar também é seu." "Ou talvez", replicou ela, com coragem, "porque estou começando a sentir que você não é apenas o sultão." As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Raif deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. A noite parecia ter parado, até o vento silenciou. "Nadia", disse ele, num tom que não era de ordem, mas de confissão. "Há algo em você que muda tudo." O coração dela disparou. Era inspirador e perigoso ouvir aquilo. As mãos dele permaneceram ao lado do corpo, mas os olhos diziam o que ele não ousava tocar, que algo profundo e incontrolável começava a crescer ali. Por um instante, Nadia quis que ele rompesse aquela linha invisível. Mas Raif respirou fundo, como se estivesse travando uma batalha silenciosa, e recuou um passo. "Boa noite", disse, antes de se afastar. Ela ficou ali, imóvel, olhando para as sombras dele se dissolvendo no corredor. E soube, com uma clareza chocante, que já não era mais possível voltar ao que sentirá no início. Algo havia despertado, e não havia como adormecer de novo. O amanhecer no palácio trouxe um silêncio estranho. Nadia acordou com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Layla entrou apressada, segurando um vestido de seda vermelha, diferente de todos que ela já havia usado. "Hoje haverá uma audiência no salão principal", explicou, tentando parecer neutra. "O sultão ordenou que a senhora estivesse presente." Nadia sentiu um frio no estômago. Audiências reais não eram simples eventos sociais, eram momentos decisivos, onde alianças eram firmadas ou destruídas. Vestiu-se com a ajuda de Layla, tentando ignorar o peso que sentia no peito. O salão principal estava tomado por figuras importantes, conselheiros, generais, mercadores e mulheres da corte. Raif, no trono, exibia sua postura imponente, os olhos atentos a cada movimento na sala. Quando Nadia entrou, ele a seguiu com o olhar até que ela se sentou em um assento reservado ao lado. A audiência começou com assuntos políticos, mas foi interrompida quando um homem alto, de olhar frio e roupas escuras, avançou pelo corredor central. "Majestade, venho com acusações graves", anunciou, a voz ecoando pelas paredes. "Acusações que podem mudar a forma como este reino vê sua nova esposa." Um murmúrio percorreu a sala. Nadia sentiu o medo gelar-lhe o sangue. "Fale", ordenou Raif, o tom firme, mas com uma tensão perceptível.
recebi informações de que a família dela manteve contato com inimigos do trono, disse o homem. E que sua presença aqui pode ser parte de um plano para minar o poder real. O silêncio foi absoluto. Nadia sentiu todos os olhares cravados nela, como lâminas invisíveis. Levantou-se, tentando falar, mas a garganta estava seca. Isso é uma mentira, conseguiu dizer, com a voz trêmula, mas firme. Nunca tive contato com inimigos. O acusador ergueu um pergaminho lacrado. Tenho provas. Raif fez um gesto para que o pergaminho fosse levado até ele. Enquanto lia, o rosto permaneceu impassível, mas seus olhos se estreitaram. E se essas provas forem falsas? Perguntou o sultão, sem levantar a voz. Então, majestade, punirei quem as fabricou, respondeu o homem. Mas se forem verdadeiras? A ameaça ficou no ar. Raif fechou o pergaminho, levantou-se e caminhou até Nadia. O som das botas no piso ecoava como um tambor no peito dela. Quando parou diante dela, seus olhos profundos encontraram os dela, e naquele instante, algo comovente aconteceu, ele tomou sua mão. Nadia é minha esposa, declarou, a voz carregada de uma força inacreditável. E até que eu veja com meus próprios olhos uma traição dela, nenhum homem ousará tocar ou acusá-la. O salão explodiu em murmúrios. O acusador recuou um passo, mas não desistiu. Majestade, e se for tarde demais quando descobrir? Raif não desviou o olhar de Nadia. Então, será tarde demais para todos nós. A audiência terminou com ordens diretas do sultão para investigar a origem das acusações. Quando voltaram aos aposentos privados, Nadia ainda sentia o coração acelerado. Por que me defendeu assim? Perguntou, sem conseguir esconder a mistura de gratidão e confusão. Porque eu conheço a verdade quando a vejo, respondeu ele, aproximando-se. E por quê? Fez uma pausa, como se estivesse prestes a revelar algo importante, não estou disposto a perder você. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de desejo reprimido e de um peso emocional que Nadia não sabia como carregar. Mais tarde, ao anoitecer, uma nova tensão tomou o palácio. Laila entrou nos aposentos com expressão assustada. Milady, o sultão ordenou que ficasse aqui, trancada, até que ele volte. O que aconteceu? Nadia tentou perguntar, mas Laila apenas balançou a cabeça. Horas depois, a porta se abriu e Raif entrou, o rosto marcado por preocupação. Aproximou-se rapidamente e segurou o rosto dela entre as mãos. Não saia daqui sem mim, disse, a voz grave, quase um comando. Descobri que essas acusações fazem parte de um plano muito maior. E o que vai fazer? Ela perguntou, sentindo o fascínio e o medo se misturarem dentro dela. Ele respirou fundo. O que for preciso para garantir que você esteja segura. Nadia percebeu que, naquele momento, não era o sultão falando. Era o homem. O homem que, pouco a pouco, estava deixando as muralhas do próprio coração cederem. Quando ele se afastou, o quarto ficou mais frio. Mas algo dentro dela estava inspirado, pela primeira vez, não se via mais como prisioneira daquele casamento. Sentia-se parte de algo, maior, mais profundo, mais encantador do que jamais imaginara. E sabia que, depois dessa noite, nada voltaria a ser como antes. A noite no palácio parecia mais densa que nunca. O vento carregava um murmúrio distante, como se as paredes sussurrassem segredos antigos. Nadia estava sentada junto à janela, olhando para o pátio iluminado por tochas, quando ouviu passos firmes aproximando-se. A porta se abriu sem cerimônia, revelando Raif. O rosto dele estava sério, mas seus olhos traziam algo diferente, uma decisão tomada. Está tudo resolvido, disse,
fechando a porta atrás de si. As acusações contra você foram forjadas. E o responsável não será mais uma ameaça. Nadia soltou o ar que não sabia estar prendendo. Quem foi? Alguém que acreditava que podia me atingir usando você, respondeu, evasivo. O nome não importa mais. O que importa é que agora você está livre dessa sombra. Ela se levantou, aproximando-se devagar. Livre, mas ainda presa aqui, não é? Raif deu um passo em direção a ela. Não presa. Escolhida. O tom era baixo, intenso, carregado de um significado profundo. E se hoje eu pudesse, perguntaria se quer ficar. O coração de Nadia acelerou. Aquela não era uma declaração comum. Era uma entrega, vinda de um homem que sempre controlara cada palavra. E se eu dissesse que sim? Ela sussurrou. Ele a fitou por alguns segundos, como se gravasse aquela imagem na memória. Então eu saberia que o que começou como um decreto terminou como algo inacreditável. Um silêncio cheio de expectativa pairou entre eles. O desejo reprimido que havia crescido dia após dia agora pulsava, impossível de ignorar. Raif ergueu a mão e tocou o rosto dela com delicadeza, como se tivesse medo de quebrá-la. Nadia, a voz dele soava como um juramento, não há trono, nem coroa, nem império que eu queira mais do que quero você. Ela sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Não de tristeza, mas de uma emoção comovente e arrebatadora. Eu também não quero mais fugir. O espaço entre eles desapareceu. O primeiro toque foi tímido, quase uma pergunta. Mas, quando ela respondeu, o beijo se aprofundou, carregado de tudo que haviam segurado até ali: medo, fascínio, atração, confiança. Era como se o mundo ao redor tivesse se dissolvido, restando apenas o calor e a presença um do outro. Quando se afastaram, as mãos dele permaneceram segurando as dela. Amanhã, quero que todos saibam, disse Raif. Não como decreto, mas como verdade, que você é minha esposa por escolha, e que este reino tem nela sua sultana. Nadia sorriu, um sorriso real, livre das amarras que a haviam prendido no início. Então amanhã, o palácio verá algo surpreendente. Na manhã seguinte, os salões foram abertos. As portas de bronze reluziram ao sol quando Raif entrou de mãos dadas com Nadia. Não houve discursos longos. Apenas um gesto simbólico. Ele colocou diante dela uma coroa delicada, ornada com pedras claras, e a coroou diante de todos. Esta é a mulher que escolhi, declarou, a voz firme ecoando. E não há força neste mundo que possa separá-la de mim. O murmúrio que se seguiu não foi de contestação, mas de admiração. Alguns olhos marejados, outros incrédulos, mas ninguém ousou desafiar aquela união. Ao final da cerimônia, Raif levou Nadia até os jardins privados, longe dos olhares curiosos. Quero que este lugar seja sempre nosso refúgio, disse, acariciando a mão dela. Onde não existem coroas, nem protocolos. Ela o olhou, sentindo o encantamento de estar diante não apenas do homem que a salvara, mas daquele que aprenderá a amar de forma verdadeira. Você me ensinou que amor não é prisão. É escolha. Raif sorriu, e naquele sorriso havia mais que vitória, havia paz. E você me ensinou que até o mais poderoso dos homens pode se perder, e se encontrar, no olhar certo. O vento soprou leve, como se abençoasse aquela nova fase. Nadia sabia que o futuro não seria livre de desafios, mas agora tinha a certeza inspiradora de que enfrentariam juntos. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado, Raif a abraçou pela cintura e sussurrou ao ouvido. Bem-vinda ao nosso recomeço. E ela, fechando os olhos, percebeu que aquela história, feita de intriga, medo, fascínio e amor,
havia se transformado em algo inesquecível, gravado não só no palácio, mas no coração de quem ousou viver além das paredes douradas. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.